Doutora Cilange Amaral, muito bem-vinda mais uma vez nessa mesa maravilhosa. Essa mulher que, se você estiver no YouTube nos acompanhando, está com um vestido vermelho belíssimo, está radiante, gente. Tudo bem? Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Tudo bem? Boa tarde. E esse assunto muito me interessa, né? A gente que tem várias meninas na família novinhas, né? A gente fica se perguntando qual é a idade correta para essas meninas começarem a ter esse acompanhamento também no ginecologista? Então, primeiro queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui em prevenção, né? Porque o grande foco de quem cuida da saúde é prevenir. E aí, às vezes, a gente acaba tendo uma dificuldade um pouco relativa nessa transição da menina do pediatra para o ginecologista, né? Alguns preconceitos existem. Te digo que a gente percebe isso na vida prática. Por quê? Porque na medida em que sai do pediatra para o ginecologista, parece que a menina deu um salto além da perna, literalmente, né? E a gente quer dizer não, mas a partir do momento que ela entra na puberdade, ela deve ser orientada, primeiro, sobre as grandes mudanças que o corpo vai sofrer, sobre as grandes mudanças hormonais que essa menina vai sofrer, sobre as mudanças comportamentais que vêm junto e, obviamente, sobre mudanças, inclusive, emocionais. Então, a gente tem um leque de possibilidades de mudanças que devem ser vistas com cautela e, de preferência, multidisciplinar. O que significa que não necessariamente essa menina tem que perder o seu pediatra, de jeito nenhum, mas que ela deve ampliar o cuidado com o ginecologista. A gente tem, inclusive, uma especialidade dentro da ginecologia, que é ginecologia infanto-puberal. Olha! Claro que nem todas as meninas, nem todos os centros vão ter um especialista, subespecialista no caso, mas existe essa subespecialidade. O ginecologista geral tem que estar pronto para fazer todas as orientações? Sim. Essas meninas, elas devem ir ao ginecologista, de preferência acompanhados pelo seu responsável. Esse responsável participa desta consulta e o ginecologista, ele deve ter uma sensibilidade, uma leveza muito grande nesse primeiro contato. O que eu faço normalmente quando eu recebo um adolescente que está indo pela primeira vez ao ginecologista? Primeiro que eu me alinho a ela, né? Então eu digo, eu sou sua amiga, eu quero que você me tenha como uma amiga. Aqui você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas. Algumas, inclusive, pedem meu telefone e eu faço questão de dar. Olha. Por quê? Porque é importante que a gente diga para elas que elas têm hoje o telefone à palma da mão, com todas as informações abertas. No entanto, o que fazer com essas informações? E eu sou a aliada dela para que eu consiga traduzir para ela essas informações e aplicar essas informações da melhor forma possível. Então, a gente conversa, a gente brinca, eu tenho que entender o que ela gosta, o que ela não gosta, e depois entrar no mérito, de fato, da consulta, que é: o que você espera de um novo profissional que está entrando na sua vida? O que você espera de um especialista que vai te acompanhar para sempre? O que você espera dessa consulta? E, ao final, é muito interessante que, assim, o cuidado que a gente deve ter, Bárbara, imagina uma menina de 14 anos que ela está indo pela primeira vez a uma consulta ginecológica e a gente chega em 5 minutos e diz: agora você vai botar uma camisola e eu vou te examinar. A primeira pergunta é: será que todas elas precisam ser examinadas? Depende do contexto clínico. Olha, que tá? legal. Segunda coisa, deixe o adolescente tomar a liberdade de escolher se ela está pronta para colocar uma camisola e ela se expor a uma pessoa que está vendo pela primeira vez. Por que eu digo assim? Olha, a gente como profissional de saúde, cuidador inclusive da prevenção dos abusos sexuais, não pode educar um adolescente que ela pode simplesmente tirar a roupa para uma pessoa que ela nunca viu já no primeiro contato. Então, nós estaríamos fazendo uma coisa contraditória, até deseducando o que a vida toda a gente foi falando, que é: valorize o seu corpo,
seu corpo é um bem precioso, você não pode sair por aí se expondo para qualquer pessoa. Se alguém lhe pedir para se expor, você não pode fazer isso. Peça ajuda, comunique aos seus responsáveis e tudo mais. Então é preciso ter uma delicadeza, talvez a palavra seja exatamente essa. É preciso a gente ter uma delicadeza neste primeiro contato. Entender quais são os anseios daquele adolescente, quais são os anseios da família, que proposta nós temos para elas. E muitas vezes elas falam, eu não queria ser examinada. E eu falo, tudo bem, que dia você quer voltar aqui? Aí eu explico para ela como é o exame físico ginecológico, que a gente só vai naquele momento olhar, vai entender se ela está com desenvolvimento de genitália e mamas que são normais, mostro imagens, pego modelinhos que a gente tem no consultório e mostro, e dali para frente cabe a nós fazer uma educação em saúde. Como cuidar do corpo, como entender a menstruação, como orientá-la se ela começar a ter contato, né, com namorado, como utilizar um método contraceptivo se for necessário. A gente atualiza cartão de vacina, porque às vezes, quando vai chegando aí de 9 anos para frente, às vezes as mães relaxam um pouquinho nesse cuidado, né, de acompanhamento com o pediatra e tudo. Então, todo movimento de transição tem as suas perdas e os seus potenciais ganhos. Mas a gente aproveita e confere vacinas. E a gente lembra que as meninas têm recomendação de fazer vacina contra HPV a partir de 9 anos de idade. Isso aqui, então assim, já 9 anos. E aí, essa vacina precisa passar antes por um ginecologista ou não? Não. Essa vacina de HPV, ela está preconizada já na rotina do Ministério da Saúde. Então, meninas a partir de 9 anos, entre 9 e 11 anos, inclusive, elas têm acesso pela rede pública à vacina, tá? Então, a gente, inclusive, com a pandemia, teve uma perda muito significativa, acredito que de todos os grupos de vacina, mas a do HPV especial, a gente teve uma perda bem significativa, né? Então, assim, vamos dar prioridade ao que é prioridade, isso aqui ficou para trás. E nesse contexto, eu sempre acho interessante também que os pais, eles têm uma confiança no profissional que está acompanhando o seu filho. Por quê? Porque dá a impressão de que, quando a gente indica uma vacina para HPV, o ginecologista está dizendo para aquela menina, a partir de agora você está liberada para um contato sexual. E absolutamente é isso. Do contrário, a gente diz que ela precisa entender que este é mais um cuidado preventivo e que, inclusive, a exposição precoce ao HPV pelo ato sexual coloca essa menina num risco aumentado, porque ela ainda não tem nem defesa contra o vírus, né? Então, quanto mais cedo a exposição ao HPV, mais risco ela tem de permanecer com esse HPV e isso lhe dá problemas por falta de defesa imunológica mesmo. Então, tomar a vacina não significa que nós estejamos, de certa forma, estimulando e falando e quebrando tabus daquela família. Por isso que é interessante compreender também quais são os anseios da família na busca desse primeiro contato com o ginecologista, porque a gente vai ganhando confiança, entendendo quais são as demandas e as ofertas que precisam ser feitas. Se a criança não tiver, o adolescente, não tiver apresentando nenhum problema, ali perto da menarca, talvez seria um bom começo. O que você orienta os pais? As necessidades, elas são muito variadas, Varia, né? Tem crianças que elas começam a perguntar muito para os pais sobre as mudanças, né? E os pais, eles nem sempre têm essa formação de dar a melhor resposta. E, obviamente, com o objetivo de não responder errado, eles dizem, não, eu vou te levar a um profissional de saúde. E aqui, inclusive, eu queria enfatizar como eu fico feliz quando eu vejo uma mãe que diz, filha, eu vou te levar ao ginecologista. Por quê? Porque isso também demonstra o quê? Uma relação de confiança entre elas. É muito melhor que essa menina seja levada pela sua mãe ou pelo seu responsável do que ela simplesmente buscar informações que não são adequadas, né? A criança... Ou esperar ter algum problema. Exatamente, esperar ter algum problema. Precisa procurar o ginecologista caso
os responsáveis percebam um desenvolvimento precoce de órgãos sexuais secundários. Ah, ela tem 6 anos de idade e a gente percebeu que ela começou a ter mamas, começou a ter pelos na vulva, começou a ter odor nas axilas. Opa! Então a gente precisa fazer uma análise para ver se essa menina não está evoluindo para uma puberdade precoce, que a gente chama, né? A gente tem alguns traumas, inclusive, que também às vezes levam essas meninas à busca de um ginecologista. Numa brincadeira, né? Ah, teve um trauma na genitália. Teve um sangramento numa idade antes, inclusive, que ela esperava ter a primeira menstruação. Ela está com 6 anos de idade, sangrou pela genitália. Opa, peraí, então vamos entender o que está acontecendo. Uma coisa que hoje é muito comum das mães questionarem é qual é a idade fisiológica considerada, então, normal para a primeira menstruação. E a gente só considera puberdade precoce abaixo de 8 anos. Então, imagina, meninas de 8 anos, se elas começarem a ter menstruação, isso está dentro da normalidade fisiológica. O mundo se questiona hoje se assim as meninas estão menstruando mais cedo. Alguns estudos mostram, talvez inclusive por muito estímulo, pelos alimentos, a quantidade de hormônios que as meninas começam a ingerir pela alimentação, uso de muitas substâncias com parabeno, por exemplo. Então, tem uma série de coisas que precisam ser compreendidas, inclusive do ponto de vista comportamental. Como é que o ambiente externo está contribuindo para essa alteração, né, e antecipação da puberdade, né, da menarca, que a gente chama que é a primeira menstruação. Mas, em resumo, antes da primeira menstruação depende muito das necessidades clínicas. A partir da primeira menstruação, eu acho que é extremamente importante que essas meninas sejam orientadas em relação a todas as mudanças e, inclusive, obviamente, conversar sobre as mudanças sexuais, as perspectivas sexuais, porque não adianta a gente fugir da realidade, né? Claro. Eu acho que o objetivo aqui é educação e prevenção muito, muito antes de qualquer outro estímulo. A gente precisa preocupar com esse tipo de educação em saúde. E uma última dúvida, assim como eu, mulheres, tem que ir uma vez por ano, recomendação, né? Se estiver tudo tranquilo, uma vez por ano lá. Esses adolescentes também já começam a entrar nesse calendário, pelo menos fazer uma visita a cada ano? Não necessariamente, se não tiver uma vida sexual ativa nem nada, nenhum problema, pode esperar um pouquinho mais? Não necessariamente, elas podem esperar um pouquinho mais, mas o mais importante, ela precisa encontrar um ginecologista em quem ela confie plenamente e que ela diga assim, opa, aconteceu algo diferente. Eu estou namorando, eu preciso voltar ao meu médico para uma orientação agora um pouco mais direcionada para aquela necessidade que ela está manifestando naquele momento. Eu já tive adolescentes que me mandam mensagem me perguntando sobre várias dúvidas e inclusive sobre métodos contraceptivos. E a gente fala, não, vem cá, vamos conversar pessoalmente, vamos entender melhor. E a gente senta, a gente conversa, inclusive, de novo, sobre a responsabilidade comportamental no ato sexual, sobre todas as possibilidades. E a gente sabe que hoje uma das coisas que preocupa é o aumento da taxa de infecções sexualmente transmissíveis, que aí, de repente, a gente pode conversar sobre isso depois também. Mas essa educação em saúde, prevenção na área ginecológica, ela é fundamental, né? Parte-se, eu particularmente acho, que a gente deveria conversar sobre isso nas escolas. Nossa, total. Né? É importante que eles compreendam quais são as mudanças esperadas, o que fazer com cada coisa, que profissional buscar, ter liberdade de falar sobre esses assuntos, e isso é uma coisa que precisa realmente ser repensada. Que lindeza. A gente vai conversar mais vezes sobre esse assunto aqui também, doutora Solange Amaral. Muito obrigada mais uma vez, doutora Solange, pela sua coluna aqui no Mesa para Dois. Foi um prazer.